Bom, pessoal, hoje vai ser o nosso primeiro curso do ano aí. Vai estar com o David falando sobre Streamlit. Ao longo dos anos do ano aí, nós teremos mais alguns, tá? Não, não prometo nenhuma frequência, mas vamos tentar fazer o máximo possível. Então, está em boas mãos aí com o David e todo seu, David. Fique à vontade. Primeiramente, queria desejar bom dia a todos. Hoje o tema da nossa apresentação, né, como já foi citado no grupo, vai ser o Streamlit, e a intenção é ser simples, dar as ferramentas para que vocês consigam criar uma interface gráfica de maneira ágil para o projeto de vocês, mas sem entrar em pormenores e em coisas que, se eventualmente vocês precisarem, vocês vão encontrar na documentação. Eu vou compartilhar minha tela agora para comentar um pouco sobre o Streamlit em si, primeiramente, depois a gente vai para os exemplos. Tá aparecendo, Igor? Certinho. Então, como eu disse, o tema da apresentação, né, Streamlit, interface gráfica e hospedagem. Por que criar uma interface gráfica? Os scripts desenvolvidos em Python, eles permitem análises sofisticadas, implementação de modelos de aprendizagem de máquina, etc. Tudo isso é de suma relevância no dia a dia de uma empresa. Só que imagine um tomador de decisão, uma pessoa que muitas das vezes não tem um conhecimento técnico em informática, em programação ou algo do tipo. Manipular esses scripts não é uma coisa fácil e nem uma coisa ágil para o dia a dia dessa pessoa. Então, como a gente pode aproveitar o poder que essas análises desenvolvidas em Python elas permitem e, ao mesmo tempo, facilitar esse uso, tornar esse uso um pouco mais agradável. Alguém fez alguma pontuação? Eu escutei. Enfim, eu tinha ouvido o barulho da tela do Google Meet. Qualquer coisa, vocês podem interromper a qualquer momento a apresentação. Prosseguindo, uma solução para esse problema é o criar interfaces gráficas através de Streamlit. Eu retirei essa definição do próprio site do Streamlit. Ele permite transformar os scripts em aplicativos webs que são compartilháveis em pouco tempo. É super fácil fazer isso, depois a gente vai ter uma demonstração. Tudo isso com Python puro. Não é necessário um conhecimento prévio da parte de front-end para poder desenvolver a interface. E muitas das vezes também, os analistas de dados, cientistas de dados, eles não necessariamente têm uma formação em desenvolvimento de aplicações web, a parte de front-end, CSS, JavaScript, React. Então, o Streamlit ele vem para facilitar essa etapa de criação de interfaces gráficas. Aí está falando, tem uma ênfase, claro, nos aplicativos compartilhados na web. Mas você também pode usar só a interface gráfica, os componentes gráficos, no seu próprio computador, sem ter que hospedar na nuvem. Também veremos um exemplo disso. Quais que são as vantagens do Streamlit? O Streamlit ele tem uma abordagem low code. Então, nuances internas, coisas muito específicas, o próprio pacote lida com isso internamente. Você só precisa se preocupar com o que você quer mostrar. Ele é bem intuitivo nesse aspecto. Ele tem um serviço de hospedagem gratuita na nuvem, que tem limitações. Quais são essas limitações? Você pode ter, no total, a quantidade de o peso máximo, o armazenamento máximo que você pode usar é 1 GB por aplicação, e você só pode ter um aplicativo privado.
Então, existem essas limitações, mas, ao mesmo tempo, você consegue, tem essa possibilidade. Ele é de código aberto. Isso é uma vantagem muito grande, porque, além de ele ser gratuito, a comunidade do Streamlit é muito ativa. Então, além dos componentes que ele já tem a priori, lá no seu pacote principal, sempre tem gente colaborando e desenvolvendo mais pacotes para fazer algumas coisas bem mais específicas, que também, assim, não são necessários em todas as aplicações. Mas, como no Python a gente temos o repositório, o PyPI, no Streamlit também você consegue procurar alguns pacotes extras, inclusive no PyPI, para poder fazer algumas coisas mais específicas. E o Streamlit ele tem uma integração muito grande com o GitHub. Você tendo o seu código no GitHub, você consegue, através desse código que já está lá, fazer um link com a nuvem e tornar a sua aplicação pública. Isso também a gente vai ver daqui a pouquinho. No contexto real, o seu aplicativo, a sua aplicação, a sua análise, ela vai ter que consumir os dados de uma API ou de um banco de dados. Pode ser também que você use um arquivo CSV, um arquivo Excel, que fique lá no próprio repositório do GitHub. Mas pensando numa coisa mais dinâmica, é comum, em situações reais, você ter que buscar buscar arquivos, buscar dados em fontes de dados externas. Nativamente, o Streamlit ele tem duas formas, ele tem métodos para lidar, para fazer essa conexão de uma forma segura, e entre eles eu coloquei dois, que normalmente eles são requisitados pelo pessoal de TI, que quando você vai solicitar quando você quer fazer esse tipo de operação. Ele possui uma parte na nuvem que você consegue armazenar segredos, como logins, senhas, chaves de APIs, e também ele realiza essas conexões através de endereços de IP estáveis. Então, você consegue fazer uma solicitação para um pessoal de TI, por exemplo, para liberar acesso para os determinados IPs que o Streamlit tem, e assim você tem uma segurança maior nesse trânsito dos dados. Documentação. Eu quis ressaltar isso logo de cara, o Streamlit, pois o Streamlit ele tem muitos componentes. Aprender, não é necessário memorizar todos os componentes. A documentação dele é muito bem escrita, contém exemplos para todos os componentes, todos os serviços da nuvem. Você consegue encontrar exemplos de aplicação. Então, você tenta uma ideia do básico, você sabendo como que funciona a estrutura, como que é o fluxo para a criação de um aplicativo no Streamlit, detalhes como fazer um calendário como colocar um calendário para a pessoa selecionar uma data. Essas coisas menores vocês conseguem consultar na documentação. Sobre a instalação do Streamlit. Ela é super simples. O Streamlit está disponível no repositório do Python Pipe. Então você pode simplesmente, depois que você já estiver no seu ambiente de trabalho, usar um pip install Streamlit. Esse comando de baixo, Streamlit hello, ele vai te direcionar, ele vai abrir uma página no servidor local em que você vai ter alguns exemplos de aplicação do Streamlit. Também, na página da documentação do Streamlit, existem diversos exemplos. Ele é usado desde de aplicações que envolvem empresas até aplicações que envolvem física, classificação de galáxias, essas coisas. É bem interessante, recomendo ou entrar na documentação ou após a instalação
digitar stringlit hello no prompt de comando que vocês vão ver coisas bem interessantes. Aqui é o nosso primeiro exemplo que eu queria trazer hoje sobre como é simples usar o stringlit, como funciona isso na prática. Inicialmente, eu importei o pacote do stringlit aqui na primeira linha. E depois eu criei alguns dados bem simplesinhos. Eu coloquei eu quero um gráfico. O que eu quero fazer? Eu quero colocar um título grande na minha tela. De um lado eu quero colocar um gráfico e do outro lado eu quero Ele tem um probleminha de energia na casa dela, tá voltando rapidinho. Um minutinho só.
Algum de vocês aí já mexeu com interface gráfica, algo assim? Python ou outra linguagem? É só Java mesmo. Aí é complicado, hein? Eu já brinquei um pouco com o Streamlit já. Daí eu vim ver o que ele vai apresentar hoje também. É bem prático, né? É, bem legal. Dá pra fazer várias. Dá pra fazer uma interface gráfica pros seus modelos, né? Isso é importante para o deploy do Isso. modelo. O cara que vai consumir isso não vai fazer programação. Uhum. Uma pessoa falando aqui no chat também. É, usou o básico. O Luiz também. É legal, gente. Acho que vale a pena sim. Ajuda bastante. A Camila usou HTML. Olá, gente. Beleza. Tudo certo, David? Voltou? Pequenos problemas técnicos aqui. Mas vocês estavam comentando sobre o Streamlit? É, a gente tava contando um papo aqui até se chegar. Camila usou HTML. O... Pode seguir aí. Eu te respondo depois, Rafael. Compartilhar minha tela de volta. Tudo ok? As telas estão trocando? Certinho. Certinho. Enfim, estávamos no exemplo. Eu vou passar uma página só para dar uma ideia do que eu estou fazendo ali no código. O meu intuito era esse: colocar um título, um gráfico e um indicador aqui, que esse item, né, ele tem um título e um valor. Esse era o meu objetivo. Então, para isso, o que eu fiz? Eu criei aqui um eixo X genérico para o gráfico, um eixo Y. Criei um dicionário em que eu chamei o eixo X de tag, o eixo Y de valor, calculei a média disso, e esses são os meus dados. Para exibir esse título, o que eu preciso fazer no StringInit? ST, que é o nome do pacote, ponto, título, e eu passo o título que eu quero. Como eu quero exibir uma informação do lado da outra, eu crio duas variáveis, coluna 1, isso na primeira linha, o título foi na primeira linha. Na segunda linha, eu quero exibir uma informação do lado da outra. Então, eu crio uma coluna 1, coluna 2, é igual a stringInit, columns 2. Esse with, ele não é do stringInit, é do próprio Python. Essa palavra-chave é muito usada
para quando estamos trabalhando com arquivos, que a gente só quer abrir o arquivo, fazer alguma coisa lá dentro e fechar ele posteriormente. Aqui, no caso, a gente está usando ele para indicar o que a gente quer fazer com essa primeira coluna. Eu quero plotar o meu gráfico. Então, eu coloco stringit.barchat, passo os meus dados, o eixo X é a coluna, o que está nomeado aqui com tag, e o eixo Y seria o meu valor. Aqui eu criei um dicionário para facilitar o exemplo, mas se isso aqui fosse um data frame no Pandas, eu passaria o data frame aqui em data, o eixo X eu colocaria o nome da coluna que seria equivalente ao meu eixo X, e no meu eixo Y eu colocaria o nome da coluna que seria equivalente ao meu eixo Y. Ok? Agora com a minha coluna 2, o que eu quero mostrar? Eu quero mostrar o meu indicador. Então, para isso eu tenho essa função metric no stringit. Eu coloco o nome do indicador e eu coloco o seu valor. Eu salvei tudo isso aqui em um arquivo chamado exemplo stringit.py. Eu não vou rodar esse código. Eu quero ver a interface gráfica. Então, o que eu faço? É simples. Eu vou no local em que esse arquivo está salvo, que no meu caso é na pasta Documents. Eu preciso ter o stringit instalado, né, nesse diretório em que eu quero rodar a aplicação, e eu uso esse comando, stringit run, e eu passo o nome do meu arquivo. Estando tudo certo, ele vai me indicar onde que ele está rodando, qual é o link do servidor local que ele está rodando. Eu posso copiar esse link e jogar no meu navegador. E aqui eu consigo visualizar esse exemplo básico que eu criei usando o stringit. Então, o que a gente consegue observar aqui? Não é necessário setar tamanho do... Você pode, mas não é necessário explicitar o tamanho das ticks aqui, a cor, tudo isso ele faz previamente para você. Se você quiser editar, existe essa possibilidade, mas a intenção é que ele seja o mais intuitivo e o mais rápido possível. Agora, eu quero mostrar para vocês uma aplicação um pouquinho mais completa que eu fiz. Esse aqui, né, na verdade, o exemplo que eu tinha citado. Só que essa aqui é a aplicação em que a gente vai hospedar na nuvem. Eu peguei um banco de dados de casas, de registros de casas. Eu simplifiquei um pouco as informações do banco para não ficar uma coisa muito sobrecarregada, em que tem o preço da casa, a área da casa, a quantidade de quartos e a quantidade de banheiros. Eu criei algumas funçõezinhas aqui, isso aqui já não tem a ver com stringit, é mais para servir como exemplo. Uma função que eu consigo obter todos esses dados, uma função que mostra os valores, as quantidades de quartos que existem no meu banco de dados, o intervalo de áreas também que eu tenho para os valores das casas. Essa função aqui, ela é um filtrozinho que, passando a área da casa, a quantidade de quartos, a quantidade de banheiros, eu retorno
só os registros que têm essas características. E aqui ele gera algumas informações para a gente mostrar nos indicadores, como o valor médio geral, o valor médio considerando esse filtro que eu apliquei, a variação entre a média e o valor considerando aqueles filtros, menor valor, maior valor e a série de valores. Isso seria equivalente à minha análise. Isso é o que normalmente a gente faz usando Python puro. Normalmente a gente para aqui. Como a gente pode usar o string_lit aqui nesse caso? Aqui. Eu importei esse pacote que eu criei com as minhas funções. Esse pil é um pacote que lida com imagens em Python. Se eu quiser mostrar uma imagem no string_lit, eu preciso primeiro criar ele transformar o arquivo em um arquivo de imagem no Python e depois passar para a função. Eu já vou mostrar isso aqui para vocês. Da mesma forma que eu tinha feito no exemplo anterior, para criar um título, eu uso esse pacote, st. Então, essa função, né? Passo o nome do título. Se eu quiser mostrar uma imagem no string_lit, como que eu posso fazer isso? Eu abro a imagem, né? Defino a imagem como um objeto, aqui, usando esse pacote, e depois, simplesmente, eu pego st.image e passo a imagem que eu quero mostrar. Aqui eu peguei aqueles valores que eu falei, para saber qual é o intervalo a área mínima que eu tenho, a área máxima para a pessoa poder escolher, a quantidade de quartos que eu tenho no meu registro, para a pessoa poder conseguir escolher, e o banheiro. Eu peguei, são informações, isso aqui são listas no Python. Vou ver se consigo mostrar para vocês o conteúdo dessas listas. Por exemplo, essa aqui, quarto. Eu tenho casas com 1, 2, 3, 4, 5, 6 quartos. Quantidade de banheiros também é a mesma coisa. Como eu tinha falado lá no exemplo, eu quero que a pessoa selecione a quantidade o intervalo de área que ela quer fazer essa análise, a quantidade de quartos e a quantidade de banheiros. Aí, nesse caso, eu criei 3 colunas. Então, com a coluna que a pessoa vai escolher a área, eu coloquei um slider. Um slider eu vou mostrar para vocês depois na apresentação, mas é aquela linhazinha em que você seleciona um range de valor. É um componente muito comum. Depois, na outra coluna, para selecionar a quantidade de quartos, eu coloquei uma caixa de seleção e a quantidade de banheiros também é uma caixa de seleção. Aí aqui eu filtro os dados, né, de acordo com o que a pessoa escolhe. E depois, logo em seguida, eu já ploto os indicadores. Eu criei 3 colunas também para exibir os indicadores. Essa parte do código é só para deixar o formato de texto bonitinho. Isso aqui é para formatar o texto e colocar ele naquele padrão norte-americano. Tem o símbolo de dólar, separado por vírgulas, etc. Aqui eu criei 3 colunas para mostrar tanto a média, quanto o menor valor, quanto o maior valor, na forma de indicadores. Esse parâmetro metric dos indicadores, ele também suporta um argumento que chama delta. O delta ele indica uma variação. Se aqui for passado um número positivo,
Embaixo do meu indicador, eu vou ter uma setinha positiva, um texto em verde, e vai mostrar lá o valor da variação. Se for um valor negativo, o texto em vermelho, uma setinha para baixo, vai mostrar o valor da minha variação. Depois eu criei mais duas colunas, em que, em uma das colunas, uma função bem interessante do StreamNit, ele consegue mostrar, plotar uma tabela no formato de data frame. Então, normalmente, o que a gente vê aqui no Spider como um data frame, é possível exibir isso no StreamNit através dessa função, data frame. Você passa os dados e o tamanho que isso vai, a altura disso que ele vai ter na sua tela. Na outra coluna, caso você queira escrever algum texto livre, você pode usar essa função write. Então você coloca aqui o texto que você quiser. Por fim, eu queria colocar um botão em que a pessoa pudesse baixar esses dados que foram exibidos aqui. Então, para isso também, o StreamNit tem um recurso que é um botão para poder baixar um arquivo. No caso aqui, eu primeiro transformei meus dados filtrados em um arquivo CSV. Isso aqui não tem a ver em si com StreamNit, é uma coisa que é uma função do Pandas. O próprio Pandas tem essa função para o CSV em que você consegue fazer isso. E o que eu tenho que fazer de fato no StreamNit é colocar um nome para esse botão, colocar o tipo de data, na verdade, passar o meu data frame, o nome do arquivo, e aqui é o tipo de dado que a pessoa vai estar baixando. Então, esse aqui é um exemplo de uma aplicação de como eu posso aplicar o StreamNit nisso aqui que eu desenvolvi. Essa foi a análise que eu desenvolvi e eu criei uma interface gráfica através disso aqui. Não vou rodar isso no servidor local, eu quero mostrar para vocês já como faz para colocar isso na nuvem. Aqui, o que eu fiz? Tudo aquilo, todos aqueles arquivos, tanto esse, que contém as funções, interface, quanto o próprio banco de dados, eu coloquei num repositório público do GitHub. Então tá aqui o meu banco de dados, as funções, a interface, a imagem que eu usei aqui dentro. E isso aqui agora está hospedado no GitHub. Para eu criar uma aplicação web com isso, tem um arquivo que é muito importante, que às vezes pode acontecer de vocês tentarem fazer e acabar não dando certo, talvez seja pela falta desse arquivo, que é esse, requirements.txt. Qual que é a relevância desse arquivo? Isso aqui vocês podem criar no próprio bloco de notas, e nele vocês vão passar os pacotes que vocês usaram e a versão do pacote. Porque quando a aplicação estiver sendo depurada pelo StreamNit, ele vai buscar no seu repositório um arquivo exatamente com esse nome e ele vai ver quais pacotes que ele vai ter que instalar para poder rodar essa aplicação na nuvem. Como que vocês vão como que vocês vão descobrir, por exemplo, a versão desses pacotes? Vocês podem fazer isso na própria ideia que vocês estiverem trabalhando, ou no final, tipo assim, caso vocês não consigam descobrir de uma maneira mais fácil o pacote que está de fato no computador de vocês, no gerenciador do Anaconda também essa informação pode provavelmente estar contida lá, mas vocês podem pesquisar
em pipe.org o pacote e ver a versão corrente dele. Aí depois você faz um update para garantir que a versão que você está trabalhando é a mesma que essa, mas aqui você já consegue observar a versão do pacote. Aqui eu estou até com uma versão mais antiga, rodando nessa aplicação. Uma vez que seu código já está no GitHub, o que você pode fazer? Você pode ir em share.streamlit.io e você vai estar nessa tela aqui. Eu tenho já uma aplicação que está rodando, mas vocês não vão ter nada aqui. Vai falar que cria uma aplicação, vai aparecer um vazio aqui. Eu já tenho a conta criada, mas é super intuitivo o processo de criação. Vocês entrando nesse link, vocês já vão conseguir. Vocês vêm em novo aplicativo. Escolhe o repositório em que vocês querem fazer essa interface, né? O repositório que vocês querem trabalhar. É a árvore principal. Isso aqui é uma coisa do GitHub, mas normalmente a branch que você vai rodar é a principal. Isso aqui você não precisa alterar. E aqui você vai passar o arquivo relativo à interface que você criou, em que estão os comandos do StreamNit. Depois disso, é só clicar em Deploy. Aguardar um determinado tempo para o StreamNit conseguir processar todos os dados, instalar os pacotes. Você consegue observar o que ele está fazendo, clicando nessa parte aqui de gerenciamento, instalando os pacotes, assim. Isso aqui demora alguns segundinhos. Eu já vou aproveitar essa ocasião para responder a pergunta do Rafael. O que você pode fazer? O StreamNit, ele simplesmente mostra as informações. Ele serve como uma ferramenta para você criar interfaces gráficas. Uma vez que você já tem um script em Python que consegue realizar esse web scraping que você quer fazer, você pode pegar o que você acha mais relevante e exibir isso de uma forma gráfica. Mas ferramentas para lidar com web scraping em si, você não vai ter no StreamNit. Mas caso você queira fazer alguma aplicação em que parte dela envolve web scraping e você precisa de ter algum recurso gráfico, você quer que a pessoa interaja com essa aplicação que você fez de alguma forma, aí sim, essa parte gráfica você consegue fazer no StreamNit. O StreamNit, ele tem integração total com Python. Então, você consegue fazer algo nessa linha. Aqui, eu acredito que a minha aplicação ela foi depurada com sucesso. Como eu tinha comentado, o título em que escolhemos, eu vou tentar colocar o código em paralelo, porque talvez seja interessante essa visualização. Aqui. Inicialmente, né? ST. O título está aqui. A imagem que definimos aqui está aqui. O slider que eu disse para a pessoa selecionar a área está aqui. Você consegue determinar um limite inferior e um limite superior. Aqui você consegue escolher o número de quartos. Esse trecho do código faz isso, esses dois, né? Um para o quarto e outro para a quantidade de banheiros, respectivamente.
Depois de filtrar os dados, os indicadores eles são mostrados aqui. O que acontece? Por que está aparecendo esse NaN? Para essas opções que eu selecionei, eu não tenho nenhum registro. Mas se eu mudar, por exemplo, o número de quartos, entre as áreas 5.000 e 12.000, casas com 2 quartos e um banheiro, eu consigo ter a minha média, eu consigo saber, através daquela variação que eu tinha comentado que a função métrica suporta. Eu consigo saber que essa média é cerca de US$ 500.000 abaixo da média das outras casas, do banco de dados completo, o menor valor, o maior valor e os meus dados. E aqui embaixo, como eu tinha comentado, um botão que permite download. Comentando agora um pouco acerca do gerenciamento da aplicação. Indo em share.strinit.io, você consegue ter alguns indicadores acerca da sua aplicação. Por exemplo, eu consigo visualizar de uma forma velada a quantidade de acessos que a minha aplicação teve. Então, eu mesmo acabei de acessar e já tinha feito esse teste antes, foram nos dias anteriores. Eu consigo saber também, caso eu tenha mais de uma aplicação, como estão as métricas dessas outras aplicações. Como eu tinha comentado, o Strinit ele só permite um aplicativo privado, que eu já estou usando, esse aplicativo é público. Aqui, clicando com o botão direito e indo em configurações, eu consigo, começando por aqui, que eu tinha comentado primeiro na apresentação, armazenar variáveis secretas, chaves de API, etc. Uma vez que as informações estão aqui, eu tenho uma função que eu posso usar no meu código, que eu acesso as variáveis que estão guardadas aqui, sem ter que explicitar isso diretamente no código, sem ter que atribuir o valor a uma variável lá e deixar essa informação de uma certa forma exposta. Aqui eu consigo armazenar de uma forma segura, aí eu só passo a referência que eu usar aqui e uso essa variável de uma forma segura dentro da minha aplicação. Nessa parte de compartilhamento, eu consigo tornar a minha aplicação restrita ou pública, e no caso dela estar restrita, eu consigo enviar um e-mail, permitir o acesso para determinados e-mails na minha aplicação. Duas formas de liberar acesso a uma aplicação restrita. Eu posso permitir isso através dos e-mails, ou eu posso adicionar a pessoa como colaboradora no meu repositório do GitHub. Os colaboradores automaticamente têm acesso à aplicação. Aqui é uma das partes bem interessantes. Você consegue alterar o domínio da sua aplicação caso ele esteja disponível. Para enviar esse link para uma pessoa, não está lá a URL mais amigável do mundo. Eu posso alterar isso, por exemplo, o nome que eu dei para o projeto, oscilar.strinit.app. Ele está disponível, eu posso salvar. A partir de agora, eu já tenho a minha aplicação na nuvem e ela já está com uma URL bem amigável para ser compartilhado. Então, e como a minha aplicação está pública, qualquer pessoa pode acessar a aplicação através dessa URL. Vou mandar no chat para vocês. Tem mais uma coisinha que eu queria mostrar na apresentação, que pode ser útil.
Vou compartilhar também com vocês depois no grupo, mas para quem não conhece e não entende como funciona o Git e o GitHub, eu deixei 2 videozinhos, um da Alura e um do canal do Pedro Ricardo, explicando o primeiro o que é o Git e o GitHub, e o segundo ensinando como usar a aplicação de desktop do GitHub. Ele não necessita de conhecimento em linha de comando e é uma forma mais simples de usar esse recurso. Bem, eu não queria ser muito prolixo. O que eu tinha para comentar sobre o Streamlit é isso. E agora, caso alguém tenha alguma dúvida, queira fazer alguma pergunta, estou aberto a responder. David, eu consegui rodar aqui no localhost. Você pode só me mostrar de novo como que faz para rodar no GitHub mesmo? Você conseguiu rodar a aplicação no localhost e você quer colocar na nuvem agora. É isso? Isso. Ok. Assim, esqueci de abrir o meu microfone. Gustavo, você tem uma conta no GitHub? Tenho sim. Ah, sim. Então, você vai criar um repositório. Caso você tenha usado algum pacote extra, como pandas, ou alguma coisa mais específica do Python, já linkando com a pergunta do Rafael, no caso do web scraping, lá o Beautiful Sup, aqueles outros pacotes, que normalmente são muito utilizados, você primeiro cria um arquivo requirements e coloca o pacote e a versão que você quer instalar aqui. Na verdade, eu vou fazer um passo anterior. Quando você entra no, nessa parte da nuvem, no share.streamlit.io, você vai cair nessa janela aqui. Você vai se conectar com o GitHub. E aqui não vai ter, talvez, nada não vai ter nada inicialmente, depois que você criou a conta no Streamlit. Da primeira vez que você for conectar com o GitHub, provavelmente ele vai pedir algumas informações para você criar a sua conta. Mas depois disso, caindo nessa tela, você vem em novo aplicativo, você vai selecionar o repositório em que você quer que seja hospedado na nuvem, e esse arquivo principal vai ser sempre aquele arquivo em que você utilizou os comandos do Streamlit. Então, no meu caso, eu tenho um arquivo chamado oscilar.py, que tem as funções que eu trabalhei, e o arquivo da interface é esse interface.py. Após isso, é só eu clicar em Deploy. Automaticamente, eu já vou vir para essa tela em que a minha aplicação está sendo depurada. Ele verifica se tem algum erro, instala os pacotes, e após esse processo, a sua aplicação já está na nuvem. Aí você pode fazer aquelas outras alterações como eu mostrei, como restringir o acesso, modificar o URL e afins. Deu para
pegar mais ou menos a ideia? Deu sim, David. Muito obrigado. De nada. Mais algum comentário, observação, crítica? Xingamentos, reclamações. Bom, então é só compartilhar o link e ele vai poder ser usado para todo mundo que você definiu acesso ao aplicativo. Isso. Na prática, isso tem um problema que é o seguinte: qualquer pessoa acessar a aplicação, às vezes pode ter pode ser alguma coisa interna de uma empresa ou algo assim que não seja desejável. Então, ressaltando mais uma vez, assim que a sua aplicação estiver na nuvem, você pode vir em configurações, compartilhamento e restringir esse acesso. Existe um outro recurso, como eu tinha comentado com vocês. O Streamlit, ele tem uma comunidade muito ativa. Então, existe um pacote que chama Streamlit Authenticator. Estava fazendo até uns testes. Authentication. Você consegue colocar uma tela de login na sua aplicação. Então, através disso aqui, para quem tiver interesse em aprofundar no Streamlit, pode pesquisar mais depois, você consegue ter uma aplicação pública, a pessoa entra tendo o acesso ao URL, mas ela vai dar de cara com uma tela de login. E aqui estão todos os parâmetros que você tem que definir, o tempo que a pessoa pode ficar logada, quando ela vai perder esse acesso. Tem até métodos, esse pacote ele é bem completo, tem métodos para a pessoa recuperar a senha, caso ela tenha perdido. Então, além dessas duas formas nativas que o Streamlit tem, ou deixar a aplicação pública, ou restringir, liberando acesso para alguns e-mails, você consegue também criar uma tela de login e fazer coisas bem sofisticadas no Streamlit. Muito bom, pessoal. Algo mais? Então, eu agradecer ao David, a boa apresentação aí, que fez um trabalho bem legal, está usando o Streamlit para fazer toda a parte do dashboard dos dados das freguesias da usina indiana. E eu achei muito interessante o que ele está fazendo lá e isso pode agregar muito para a gente aqui. Tentar desvincular um pouco desses aplicativos padrão e ver como que o Python pode ser usado na prática. Então, muito obrigado, David. E bom fim de semana para todo mundo. Conversamos mais ano que vem. Isso aí. Queria agradecer a oportunidade de compartilhar esse conhecimento que eu adquiri no projeto e sempre que eu puder contribuir com alguma coisa, eu estou aqui à disposição. Podem comentar no grupo também, me chamar no privado. Estou aberto a qualquer coisa aí, qualquer dúvida. O David é o mais velho do grupo aí, gente. Aproveita aí, desde o início. A gente tem uma bagagem bem legal. Quantos anos tem o Geia? 2 anos. O David entrou na primeira turma, foi o David. Foi no segundo. Eu lembro que você deu a apresentação no Quintas, aí eu já entrei. Ah, então foi no primeiro. Foi no que dia que surgiu a ideia. É. Então, gente, bom fim de semana para todo mundo. Um abraço. Tchau. Um abraço, gente. Falou, pessoal.